Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estaremos falando sobre masculinidade tóxica. Antes de entrarmos nesse terreno minado, eu quero aqui fazer um apelo. Inscreva-se no meu canal e não deixe de dar um like no nosso vídeo e acionar o sininho de notificação, ok? Então, vamos ao assunto de hoje? Masculinidade tóxica. O que é ser homem? Que parâmetro poderíamos usar para distinguir uma masculinidade sadia de uma masculinidade tóxica? A masculinidade tóxica produz o que chamamos de machões, enquanto a masculinidade sadia produz homens. O estereótipo de machão reúne algumas características como agressividade, insensibilidade, aversão a qualquer demonstração de afetividade, rudez, rispidez, indelicadeza, brutalidade e por aí vai. Mas Jesus é o nosso padrão de masculinidade por excelência. E a propósito, ele jamais se comportou como um típico machão. Dia desses, alguém comentou em um post meu nas redes sociais que se Jesus vivesse em nossos dias, ele seria uma espécie de Rambo. Você pode imaginar uma coisa dessa? Jesus Rambo. Machões aprendem desde pequeno que é homem não chora. Jesus, porém, é flagrado nas páginas do Novo Testamento por diversas vezes chorando, inclusive diante do túmulo de Lázaro, seu amigo Lázaro. Você pode conferir isso em João 11, 3 e 35 a 36. Jesus também chora na presença de 3 dos seus discípulos mais chegados, quando eles estavam a caminho do Getsêmani. E ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Onde já se viu um machão se desabafando assim com outros homens, como se vê em Mateus 26, do verso 36 ao 38. Machões jamais diriam com lágrimas nos olhos algo do tipo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas e não quisestes. Confere lá Lucas 13:34, onde já se viu um machão se comparando a uma galinha. Ora, se tivesse que escolher um pássaro para se comparar, um machão escolheria o quê? Uma ave de rapina, uma águia, um falcão, um abutre, até um urubu. Mas uma galinha? Fora de cogitação. Um mestre do tipo machão não arregimentaria mulheres entre os seus discípulos e muito menos aceitaria ser sustentado por elas. Isso mesmo. Você confere em Lucas 8, do 1 ao 3. O ministério de Jesus foi sustentado por mulheres. Hoje, há homens que não aceitam nem sequer dividir a conta do restaurante com a mulher, achando que isso de alguma maneira atentaria contra a sua masculinidade. Tiram até uma onda de gentlemen, de cavalheiros, mas na verdade, no fundo, puro machismo. E que tal um machão que se despe na frente dos amigos e ainda se põe a lavar os seus pés? Foi o que Jesus fez, está registrado em João, capítulo 14, do verso 4 ao 5. Há uma passagem em que Jesus se refere a si mesmo usando uma palavra do gênero feminino.
Você lê em Mateus 11:19, ele fala que a sabedoria é justificada pelos seus filhos. E sabedoria, no grego, é Sofia. Jesus chamando a si mesmo de Sofia. Então não confunda Jesus com um tipo de macho alfa. Não ouse reduzi-lo às nossas expectativas machistas e misóginas. Não foi à toa que ele repreendeu 2 dos seus discípulos que eram conhecidos como filhos do trovão. Este foi o apelido que Jesus deu a eles, justamente devido às suas características de machões. Eu estou me referindo a Tiago e João, que chegaram a sugerir que Jesus exterminasse os moradores de uma vila samaritana pelo simples fato de não os receberem. Isso está registrado em Lucas 9:5. E a passagem onde Jesus os apelida de filhos do trovão está em Marcos 3:17. Esta experiência foi tão marcante que a partir dela, João passa a referir-se a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava e que recostava sobre o seu peito. Está lá em Mateus 20, aliás, em João 13:23. E o que dizer de Pedro, outro machão, que resolveu bancar uma de herói, desembanhar a sua espada e ferir o servo de um sacerdote que fazia parte da comitiva que prendia Jesus por ordem da caça sacerdotal. E o que Jesus disse a Pedro? Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26:52 é o famoso: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Enquanto a masculinidade tóxica pauta pelo controle, a masculinidade sadia se expressa no cuidado. Pouco depois de ressuscitar, Jesus foi ao encontro de Pedro e o flagrou pescando. Pedro havia retomado o seu ofício de pescador. Ele estava nu, ele se sentiu envergonhado, mergulhou, tentou se esconder. Jesus se aproximou dele e, olhando nos seus olhos, perguntou: você me ama? Oh, é claro que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O amor não se expressa só em palavras. Alguns são tão machões que são incapazes de expressar em palavras. Mas o amor também se expressa no cuidado. Se você me ama, Pedro, cuide do que é meu, do que eu estou colocando agora sob sua responsabilidade. A masculinidade tóxica se revela no amor ao poder. A masculinidade sadia revela o poder do amor. Bob Marley falava mais ou menos isso. Uma fala grosso, a outra fala manso. Uma impõe, a outra propõe. E mais, se dispõe a servir. A masculinidade tóxica é aquela que demarca território, primando pela posse. É como um leão que urina ao redor de um terreno, de um território para dizer: é meu, tem dono. Mas a masculinidade sadia conquista pelo exemplo, sem jamais impor, nem interditar a quem quer que seja, mantendo a porteira aberta. Quem permanece o faz conscientemente, não por coação. Num dado momento, no ministério de Jesus, toda aquela multidão que o seguia resolveu debandar. Bastou que o seu discurso ficasse um pouco mais forte, e a multidão que só queria saber de milagres picou a mula. Jesus então olha para os discípulos e diz: e vocês? Por que vocês não aproveitam a deixa? E Pedro respondeu:
Para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Quem fica, fica por consciência, e não por uma mera obrigação, e não por coação. A masculinidade tóxica coage. A masculinidade sadia constrange pelo exemplo, pelo amor. O que comumente chamamos de masculinidade se refere à performance desempenhada no papel de gênero atribuído aos homens. Quando falamos de papel de gênero, estamos nos referindo a um conjunto de comportamentos associados ao gênero dentro de um grupo social. A masculinidade, portanto, é ensinada e transmitida através de percepções, funções e comportamentos. Que impactos teria a masculinidade tóxica? Pode-se dizer, gente, que a masculinidade tóxica é uma performance de gênero que reitera a relação de poder estabelecida entre gêneros dentro da sociedade, levando homens a valorizarem e a exacerbarem tudo que supostamente realcem sua condição de macho, enquanto varrem para debaixo do tapete, escondem seus sentimentos e evitam demonstrar qualquer sinal de fragilidade. Para realçar sua condição de macho, os homens aprendem a dar vazão à sua agressividade, a serem negligentes com os cuidados da aparência e da saúde. Mesmo com todos os mecanismos sociais que visem a manutenção deste padrão de masculinidade, ele se revela difícil de se sustentar. Não queira estar na pele de quem banca o machão, mas sabe que no fundo é frágil. Da tentativa de se rechaçar seus próprios sentimentos e afetos para ratificar uma narrativa de masculinidade padrão, é daí que surge a masculinidade frágil, que se esconde atrás de arroubos de machismo e misoginia. Você pode ter certeza que por trás daquela aparência truculenta existe uma criança indefesa, frágil. Basta uma formiguinha se intrometer entre os dedos dos pés, dá ali uma picadinha e você vai ver o machão gritando de dor. Os homens são as primeiras vítimas da masculinidade tóxica, pois se tornam reféns de papéis que devem desempenhar para garantir o lugar que ocupam no mundo. Uma pesquisa com 40 mil brasileiros foi feita pelo Instituto Papo de Homem em parceria com a ONU Mulheres em 2019. Portanto, é uma pesquisa recente. Os dados coletados apontam que, primeiro, 6 em cada 10 homens afirmam que não foram ensinados a expressar emoções. Gente, 60% dos homens não foram educados para expressar o que sentem. Sabe aquela coisa de engole o choro, tu é homem? 7 em cada 10 dizem que foram ensinados a não demonstrar fragilidade. Aí se trancam no banheiro para chorar. Homens se suicidam quase 4 vezes mais que mulheres. 83% das mortes por homicídio e acidentes no Brasil têm homens como vítimas. Não é à toa que fazer seguro para mulher é bem mais barato que para homem. 1 em cada 4 homens de até 24 anos afirma se sentir solitário sempre. 17% dos homens lidam com dependência alcoólica. 1 em cada 4 é viciado em pornografia. E segundo a OMS, nosso país tem a taxa de suicídio de homens de 76%. E sabe o que mais? Homens feridos tendem a produzir vítimas. E assim o ciclo se retroalimenta, formando uma cadeia de adoecimentos sociais que impede que nos realizemos como seres humanos plenos, com liberdade e responsabilidade.
Paradigmas precisam ser confrontados e mudados para que este ciclo se interrompa. Temos que ficar atentos ao nosso comportamento, à nossa estrutura de pensamento, à maneira como lemos o mundo e, principalmente, como educamos os nossos filhos. Porque é aí que nasce o problema. Tão logo cheguem ao mundo, os meninos se deparam com uma série de estereótipos e expectativas quanto ao papel que terão que desempenhar como homens. Isso inclui os brinquedos e as brincadeiras, as cores da parede do seu quarto, das suas roupas, os comportamentos e até as profissões que poderão escolher no futuro. Tem profissões que são vetadas aos meninos, pelo menos vetadas pelos pais, né? Um menino que diga, eu quero ser cozinheiro quando crescer, provavelmente vai receber um puxão de orelha. Meu filho, isso é coisa de mulher, quando na verdade os maiores chefes de cozinha do mundo são homens. Geralmente, brincadeiras de meninos estimulam a ação, a liberdade e o raciocínio lógico. Os brinquedos são carros, esportes, bonecos de soldados, eu tive muitos, armas, jogos de guerra, o que reforça a cultura da violência, que também é encontrada na linguagem. Desde cedo, garotos aprendem palavrões que reforçam o ódio e o desprezo a mulheres e gays. Você quer insultar um menino? Experimente chamá-lo de mulherzinha. Já as meninas brincam de boneca, de casinha, de atividades domésticas como passar, cozinhar. Elas são treinadas a ocupar um papel subserviente e restrito à vida doméstica. Uma família consciente deveria preparar seus filhos, seus meninos, para a paternidade, para a divisão de tarefas domésticas, enquanto prepara suas meninas, suas filhas, para uma vida profissional bem-sucedida. Com as divisões de gênero, a mulher fica relegada à função de servir, procriar, cuidar da casa, além de serem consideradas posse dos homens. Definitivamente, isso precisa ser revisto. Antes de usar o discurso de que a mulher foi formada da costela do homem, por isso deve ser submissa, não se esqueça que todo homem provém da mulher. Nem o Filho de Deus prescindiu do ventre de uma mulher. Portanto, o homem deve à mulher todo o carinho, todo o respeito e, sobretudo, amor. Assim como o homem tem um papel que vai além de prover para sua família, a mulher também tem um papel que vai muito além de parir e criar filhos. O homem também pode cuidar, educar, assumir tarefas domésticas e aprender a demonstrar seus sentimentos, sem receio de que isso possa minar sua autoridade como pai, ou que possa, de alguma maneira, desgastar a sua masculinidade. E a igreja deveria assumir um importante papel neste cenário de relações hierarquizadas e adoecidas, devido a uma compreensão equivocada da masculinidade. Infelizmente, na maior parte das vezes, as igrejas acabam reforçando estereótipos, reproduzindo um discurso repleto de elementos nocivos, promotores da masculinidade tóxica, afirmando a superioridade de um gênero sobre o outro.
Tudo isso por causa de uma leitura fundamentalista das Escrituras. Nós precisamos de uma boa hermenêutica, de uma boa exegese, de uma leitura contextualizada, que leve em consideração a evolução de pensamentos. Basta acompanhar o ministério de Jesus para se dar conta do salto evolutivo que ele propõe ao atribuir às mulheres e crianças um valor de que eram privadas na sociedade patriarcal e machista do seu tempo. Você observa essa evolução de pensamento ao longo da Bíblia. Há uma diferença gritante entre as percepções da era patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, da era dos reis, Davi, Salomão e outros, como também da era dos profetas. E quando chega o Novo Testamento, esta percepção fica ainda mais aguçada. Como é que a gente pode insistir numa leitura centrada no homem, dando ao homem um papel de primazia sobre a mulher? Para isso, teremos que desfazer o engodo de que discussões sobre gênero tenham a pretensão de acabar com as distinções entre homens e mulheres. Sabe aquilo que alguns pastores têm chamado de ideologia de gênero? Como diria o padre Quevedo, isso não existe. Isso tem sido usado simplesmente para convencer a crentaiada a votar nos candidatos apontados pela igreja. Os professores, coitados, são acusados de fazer lavagem cerebral nas crianças, quando o que se pretende é levar as crianças a terem consciência de que haja igualdade entre gêneros. Ainda que tenham papéis diferentes, mas há igualdade. Um gênero não é superior ao outro. E isso produziria o quê? Respeito. Respeito, inclusive, aos homoafetivos. Não há uma receita pronta para ser homem. Cada um pode e deve construir sua própria masculinidade sem se importar com padrões pré-estabelecidos pela sociedade. E uma forma de se libertar da masculinidade tóxica é se permitir demonstrar afeto, chorar, abraçar, expressar seus sentimentos com liberdade, sem se importar em provar nada a quem quer que seja. Há que se encontrar caminhos de superação deste padrão tóxico de ser homem, possibilitando que cada um construa a sua própria masculinidade. Tem que ser muito homem para ter coragem de expor seus sentimentos sem temer ser ridicularizado. Afinal de contas, o homem tem que ser corajoso, não é verdade? Há que se ter mais coragem para dizer o que sente do que para dizer o que pensa. Para expor uma emoção do que para expressar uma opinião. Eu quero terminar com um poema de minha autoria, que se chama Tem que Ser Muito Homem. Tem que ser muito homem para admitir sua fragilidade e suas limitações. Tem que ser muito homem para conter seus desejos e paixões e direcioná-las à mulher que ama. Tem que ser muito homem para reconhecer seus erros e pedir perdão. Tem que ser muito homem para jamais trair uma amizade, mesmo que o amigo não lhe seja tão leal. Tem que ser muito homem para manter sua palavra e cumprir o que prometeu, mesmo que lhe custe um grande prejuízo. Tem que ser muito homem para correr qualquer risco a fim de fazer feliz a quem se ama. Tem que ser muito homem para não esmorecer diante das lutas e não se render ao desânimo. Tem que ser muito homem para manter acesa a chama da esperança, mesmo em meio à mais devastadora tempestade.
Tem que ser muito homem para levar a vida com leveza e rir de si mesmo sem perder a ternura. Tem que ser muito homem para se calar reverentemente diante de um espetáculo da natureza, como um pôr do sol ou o canto de um passarinho. Tem que ser muito homem para romper com os grilhões da mesmice e surpreender os que o julgavam previsível. Tem que ser muito homem para ser firme em suas convicções, mas vulnerável em suas emoções. Homem que é homem chama para si a responsabilidade, sem jamais deixar de ser menino, franzindo a testa ante as injustiças, mas mantendo nos olhos a pureza da ingenuidade. Termino dizendo que o que precisa ser resgatada não é a nossa masculinidade, mas a nossa humanidade. De modo que a truculência ceda à gentileza. Menos testosterona, mais oxitocina. Muito obrigado por você que me acompanhou até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, dar like no vídeo e acionar o sininho. E a gente volta na próxima semana. Um abraço a todos.